Essa aula está sendo gravada para a turma de criação de Assets 1 do curso de Jogos Digitais da PUC Minas. Se você estiver vendo essa aula por acaso no YouTube, tem uma chance dela não fazer sentido para você. Essa aula funciona como um material de revisão para os alunos matriculados no curso, que estão assistindo ao vivo aqui comigo enquanto eu gravo, né, e também para os alunos que não conseguiram assistir ao vivo, eles poderem ter um espaço para poder recuperar a aula perdida. Tá? Essa aula também faz parte de uma playlist, então se você não está acompanhando a playlist na ordem, tem uma chance de não fazer muito sentido, né? Mas a gente vai tentar pôr um pouco de contexto aqui. Na nossa aula anterior, né, no vídeo anterior dessa disciplina, a gente estava vendo o que é rig, né, do nosso bloco do módulo 4, né, da unidade 4, que é o que é rig animação. Então a gente viu o que é o rig na aula passada, né, e na aula passada eu montei o rig desse camarada aqui, ó, desse aviãozinho aqui. Então, esse aviãozinho agora ele tem esses objetos estranhos aqui, né? O conjunto desses objetos, né? O conjunto a gente chama de armature. E cada peça individual aqui a gente chama de bone, né? Então, a gente fez essa estrutura aqui, né? Na aula de hoje, a gente vai falar sobre animação. Ou seja, como que eu posso gravar uma animação nesse objeto e, né, como que eu posso é, 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 nessa aula de hoje eu acho que talvez não dê tempo de falar sobre como é que transporta para Unity, mas eventualmente a gente chega lá, né? A aula de hoje é basicamente o que faz uma animação funcionar, o que é a timeline, keyframe e o twinning, o cálculo de poses, né? O dope sheet e o action editor, que vai ser onde a gente vai salvar nossas animações. Se houver tempo, a gente entra no editor gráfico. Talvez eu entre um pouco antes, porque eu gosto de falar dele, então talvez eu entre dele. E as animações de coordenada locais e globais já estaria, na verdade, é, na nossa próxima etapa, né? Assim como o processo de exportação, que aliás não está aparecendo aqui, né? Tipo assim, o Sport FBX com animação, né? É, então isso já seria em outra aula. Tá? Então eu não quero forçar também muito conteúdo. A gente sabe que quando a gente coloca conteúdo demais dentro de uma aula, às vezes vai ficando difícil para que as pessoas acompanhem. Né? Então as minhas aulas já são bastante longas. Né? A gente tem um processo de matrícula no curso de jogos que faz com que as aulas durem 3 horas e meia. Hoje eu quero ver quanto tempo eu vou precisar para gravar essa aula, né? Eu gravando em menos horas, eu libero a turma, né? A gente fica com menos teoria na cabeça. Eu fazendo outra aula longa, só lamento, é a vida. Eu talvez não consiga escapar, tá? Mas enfim, antes de eu entrar nesse rig aqui e começar a animar esse rig aqui, vamos começar com uma coisa mais simples mesmo. Vamos criar um arquivo geral, né? E nesse arquivo geral eu quero uma Suzane. Então eu quero adicionar uma Suzane. Geralmente minhas aulas eu uso muito a Suzane, é um objeto neutro, tá? E aí a gente vai falar primeiro, né? é, o que é uma animação, que é animação, e como ela funciona, né? Como funciona, tá? Então, a animação, a gente vai definir a animação aqui, no contexto dessa aula, como a criação do movimento, tá? Então, são movimentos criados através de marcação de poses, né? Então, a gente vai definir isso porque animação vai ser criação de movimento. Ô, Dan, Hum, diga. a aula de hoje não seria de feedback de modelo? A aula seria, mas não será. Como a gente tem uma entrega com animação no dia, eu estou com o calendário aqui, no dia 13, se eu deixasse a teoria da animação aqui, ela ia ficar muito em cima para vocês produzirem animação.
Ah, tá, entendi. Então aqui vai dar um prazo maior, aí na aula que vem, como essa turma é um pouco menor, a gente consegue fazer feedback de quase todo mundo, ou de todo mundo. E aí já traz também animação e essas coisas todas. Então, boa pergunta, inclusive. Boa pergunta. Através da gravação de poses individuais. De poses individuais. Tá? Qual que é a oposição disso aqui? Ou seja, se a animação eu estou gravando as poses individuais, né, qual que é a oposição disso? De onde é que vem isso e por que que isso chama animação e qual que é a oposição? A oposição da animação seria a gravação ou a captura de movimento. Então, gravação ou captura de movimento, ela é obtida através de performance, né? Através de performance de ator. Então a gente precisa do ator aqui para poder fazer o movimento, né? Então só para ficar claro, né? Então gravação e captura de movimento, né? Se a gente pensar em gravação, a gente teria uma situação onde você tem a câmera, né? E o ator na frente, atuando, né? No caso da captura, você costuma ter mais de uma câmera, né? E o ator vestindo um traje especial, né? É, com marcações, né? Geralmente essas marcações são umas bolinhas, né? Com marcações. Mas eu preciso do ator é, é, fazendo isso aqui, né? Também outra coisa que se opõe à animação seria a simulação. Minha letra ajuda pra caramba, né? A simulação seria você entrar com valores matemáticos em um sistema de código, ou um sistema de algoritmo, ou um sistema de produção, e ele calcular para você aonde que um objeto vai estar no próximo instante no tempo, né? Onde é que esse objeto vai estar. Então a gente não está falando disso, a gente não está falando disso aqui, tá? A gente está falando de captura, não está falando de captura de movimento, nem de simulação, nem de gravação. A gente está falando de criar a animação através das poses, tá? É mais ou menos assim que a animação começa na história, né? Se a gente for pegar o histórico de animação, a animação começa com, com a câmera também, né? Com a câmera, né? Então, a câmera ela foi um agente presente na história de animação, mas é, deixa eu fazer aqui. Mas você tinha, por exemplo, a situação onde você tinha um boneco articulado numa mesa, e aí um animador ele faz a pose, né? O animador ele vem aqui, né? E ele faz a pose do bonequinho do jeito que ele quer. Ele ia para trás da câmera, tirava uma foto dessa pose e voltava para fazer uma nova pose. Então isso aqui é uma técnica que a gente conhecia como stop motion. Ainda existem estúdios que fazem stop motion, né? A gente tem estúdios como a Leica, né? Então a Leica, é, Leica Studios é um estúdio conhecido por fazer filmes em stop motion, né? Então eles fazem os bonecos, né? É, fotografam os bonecos, né?
e a junção das fotografias faz o movimento, né? A mesma coisa era feita com desenho animado. Desenho animado não era muito diferente. Desenho animado, você tinha uma mesa, né? Tipo assim, mesma coisa. Você põe a câmera apontando para baixo aqui, né? Coloca um desenho encaixado na mesa, tira uma foto, coloca outro desenho na mesa, tira uma foto, coloca outro desenho na mesa, tira uma foto. E isso era usado para fazer animação clássica, né? O desenho animado clássico, né? Então, se a gente pega figuras como o Glen Keane ou como o Milt Kahl, né? Que eram animadores da Disney, né? A gente vai ver geralmente fotos deles fazendo os desenhos, né? Que seriam fotografados, né? Então esses desenhos eles eram passados a limpo numa folha transparente, né? E fotografados. Então geralmente a gente vê eles é, desenhando as poses em papel assim, né? E se a gente procurar por é, Animation Cell, né? É, a gente vai ver que assim, era desenhado, era passado a limpo em uma folha transparente, né? E sobreposto é, 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 no cenário, né? Então você tinha, né, folha transparente, pintura de cenário, e aí você fotografava e isso fazia animação. Tá? Então a animação ela tem outras técnicas, né, como animação de recorte e tal, mas começa daí. E aí você fotografa cada uma das poses, e aí quando você toca, né, você toca aquela sequência de quadros, o seu olho percebe movimento. Na verdade, o nosso olho, né, se a gente pensar no nosso olho enxergando as coisas, o nosso olho ele é facilmente enganável. Né? Se você passar uma taxa de quadros muito baixa, por exemplo, se eu passar 12 quadros por segundo na frente do meu olho, eu não vejo que os quadros estão passando. Né? Eu vejo o movimento, mas eu não vejo os quadros passando. Uma prova disso é a nossa película cinematográfica. Né? Depois que eu fotografava esses. Depois que eu fotografava essas poses, né, eu tinha um rolo de filme. Né? Nesse rolo de filme, eu tinha o quê? Cada uma das fotos num pedacinho do rolo de filme. Então, é, é, o rolo de filme, eu tenho uma imagem dele aqui, ó. Então, cada uma das poses que eu fazia de animação ficava numa fotografia isolada, né? E aí eu rodava esse filme em frente a um projetor, né? Ou seja, eu encaixava esse filme aqui na frente de um projetor, né? Vamos colocar aqui o outro rolo aqui. Então, esse projetor, ele tem uma lâmpada, né? Vamos fazer uma lâmpada bem mequetrefe aqui. Né? E ele projeta as imagens na tela, né? Mas esse rolo está girando, né? E quando a gente vai num cinema e vê um rolo de projeção, a gente não vê o quadro girando, a gente não vê a imagem passando, né? Então, nosso olho ele trabalha com velocidade muito baixa. Eu não consigo ver o rolo de filme descendo. Eu só vejo a imagem mexendo aqui, né? Então, a única coisa que eu enxergo é a imagem em movimento, né? Então, eu tô lá assistindo o meu filmito, né? Eu não tô ciente de que tem uma coisa girando, né? Se eu conseguisse ver as coisas de verdade, como elas estão acontecendo, eu veria o quadro descendo, né? Eu veria, tipo, a linha que divide um quadro e outro. E isso não acontece. Nosso olho trabalha numa velocidade baixa, né? Então, com 12 quadros por segundo, eu já consigo iludir que a coisa está mexendo muito bem, né? E o que faz com que
nosso cérebro entenda que isso está acontecendo assim, é que nosso sistema ele possui um processo de captura de imagem, né, no nosso olhar, que chama persistência retiniana, que segura uma imagem inteira na nossa cabeça, né? Ou seja, ele segura uma imagem inteira na nossa cabeça, né? É, e ele troca essa imagem para outra imagem inteira, né? Ele substitui essa imagem por outra. Então você não vê a troca da imagem, você registra uma imagem e substitui por outra. Essa imagem ela persiste na sua retina por um tempo. Então você consegue fazer sentido, seu cérebro consegue fazer sentido do movimento da coisa a partir disso. Tá, mas o que isso quer dizer pra gente? O que isso quer dizer pra gente que faz animação em software? Significa que nada mudou. Significa que nada mudou. Uma coisa que vocês podem perceber agora na frente de vocês estão vendo uma tela, né? Essa tela está trocando de imagem 60 quadros por segundo, mas ela não está trocando imediatamente. Ela troca um pixel de cada vez. Então ela apaga um pixel é, 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 de cada vez. Então ela desenha as linhas da TV ou do monitor que você estiver assistindo. Ele vai desenhar as linhas de cima para baixo, da esquerda para a direita. Então ele está trocando os pixels, ele está apagando os pixels que estão agora e está colocando outros. Nosso olho não consegue ver essa troca de imagem, só consegue ver o movimento resultante dela, né? Então é o mesmo procedimento, né? E para criar animação, a gente também não está distante da película, né? Aquela película cinematográfica que tem as fotos, né? Eu vou desenhar uma bem bela aqui, ó, porque obviamente que aquela película cinematográfica que a gente viu, ela foi traduzida em softwares através do negócio que a gente chama de timeline. Então isso aqui, ó, é a timeline do Blender. Aqui é o quadro que eu estou vendo agora e aqui é o tamanho do meu filme, né? Então aqui é onde meu filme começa, né? Onde é que meu rolo de filme, né? Aonde meu rolo de filme começa e aonde meu rolo de filme termina. Né? Então essas são as duas pontas do meu rolo de filme. Aqui ele está falando que eu tenho o quê? Eu tenho 250 fotografias nessa linha. Cada fotografia é um desses números aqui, ó. Se eu mudar aqui, ó, se eu pegar essa barrinha aqui, ó, eu estou mudando a fotografia da 1 para 2, para 3, para 4. Então eu estou mudando a imagem aqui. É o filme mais chato do mundo. Esse é o filme mais chato do mundo, mas isso é um filme. Né? Ou seja, eu tenho um filme de 250 quadros aqui, onde nada acontece, né? Coisa nenhuma acontece no meu filme. É o filme mais chato do mundo. Mas eu posso criar, ou seja, em cada uma desses quadros aqui, eu posso criar uma pose, né? Inclusive eu já estou criando. Quando eu venho aqui anotando o, os meus, né? Quando eu estou usando aqui a caneta do Blender, né? Essa daqui, ó, o Annotate. Quando eu venho aqui e faço um desenho em cada um dos quadros, ele já vai escrevendo para mim, olha, você está fazendo um desenho em cada um dos quadros. Se eu puxar aqui essa barrinha do lado, que é o sumário, ele vai falar assim, ó, beleza, ó, você está escrevendo a anotação, em cada um dos quadros você está fazendo uma pose nova. Vamos fazer mais umas aqui.
Então, isso é um filme, ó, né? Ou seja, toda vez que eu aperto play aqui, né, eu tô tocando um filme, né? E no Blender, esses quadradinhos aqui, ó, é que me falam que tem alguma coisa mudando. Eles falam, ó, alguma coisa mudou na timeline, alguma coisa mudou na timeline, ou seja, tem informação nesse quadro, tem informação nesse quadro, tem informação nesse quadro, né? Então, esses quadradinhos aqui dentro da minha timeline, a gente chama esses quadradinhos de quadro-chave, keyframe, e são eles que vão possibilitar que eu faça a animação dentro de um software, né? Se eu tiver dois keyframes, se eu tiver cada keyframe com uma informação diferente da outra, eu já consigo contar uma história. Eu já falo onde começa e onde termina, ó. Então eu já falo, ó, começo é um keyframe, fim é outro keyframe. Ó, bom, eu já contei uma história, né? As poses intermediárias aqui, elas dão qualidade para minha história, certo? Então, eu posso entender, no caso do Blender, cada uma dessas imagens aqui, cada uma desses pontos aqui, desses números, como uma fotografia, e cada um desses pontos amarelos aqui, né, quando eu seleciono, ou brancos, né, esses losangos brancos, né, quando eles não estão selecionados, amarelo selecionado, branco não selecionado, posso entender cada um desses losangos como um bloco de informação, uma informação de algo mudou, algo foi mexido, algo alterou, né? Então, alguma informação está gravada. O melhor seria gravado, o termo mais correto seria eu tenho uma informação gravada aqui, né? Então, existe informação gravada aqui, né? Existe informação gravada nesse outro e assim por diante. Massa. Como que a gente vai fazer então a nossa vida, né? Vamos lá. Onde eu tô aqui? Timeline. Então vamos lá, vamos ver um pouquinho mais a nossa timeline, né? Nossa timeline, ela é um, um sistema de playback, né? Eu posso escolher onde é que ela toca, como é que ela sincroniza com áudio, essas coisas. Ela tem né? Ela também tem um sistema de marcação de keyframe aqui. Ela existe um controle de marcação de keyframe, né? Me fala no que eu estou gravando de animação aqui. Ela tem as coisas de zoom, de visualização aqui, né? Então os mesmos comandos de é, 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 zoom eu tenho aqui. Inclusive eu posso trocar para, em vez de ver quadros, que é o que eu estou vendo aqui, né? São quadros. Eu posso pedir para ele mostrar segundos. Então quantos segundos passaram, né? Então se eu tenho 24 quadros, quando fizer por segundo, quando fizer 24, vira um segundo, né? Então eu consigo ver a medida de quantos segundos dura a minha animação, né? Então, controle de validação, eu tenho controle de marcadores. Eu posso criar marcações na minha timeline para me orientar, né? Então, marcações são realmente tipo assim um índicezinho que você pode criar aqui, né? Esses marcadores eles servem apenas como forma de orientar a gente, né? Orientar às vezes troca de câmera, essas coisas, tá? Aqui eu tenho um botão de gravação. Esse botão de gravação ele grava as minhas alterações automaticamente. Então, se eu ligar ele e mover meu objeto, ele automaticamente grava variações. Um pouco arriscado para a gente começar por aqui, mas é bom saber, né? Ele tem o como voltar para o começo do filme, como navegar entre keyframes. Então, se eu tiver vários keyframes na minha cena, né, se eu tiver vários keyframes na minha cena, eu consigo navegar entre eles usando essas setinhas aqui, ó,
que é um triângulo apontando para um losango, né? Então eu consigo navegar entre os keyframes. Né? Eu tenho como tocar o meu filme aqui, ó, play, pausa, play de trás para frente e pausa. Né? Então eu tenho esses elementos aqui. Né? E eu tenho também a minha navegação de filme, que me fala em qual frame que eu estou. Então isso aqui, ele fala em qual frame eu estou. Eu posso inclusive digitar um número aqui e falar que eu quero ir num frame específico. Qual que é a duração do meu filme, onde ele começa, onde ele termina, e eu posso ter duas marcações de tempo diferentes. Eu posso ter uma marcação principal, vamos supor que meu filme tem 20 quadros, mas eu posso ter uma marcação alternativa de 30 quadros. Né? Então eu posso ter duas marcações de tempo. Isso é útil quando você quer ver só um pedaço de uma animação longa, por exemplo. Se você quer ver só um pedaço de uma animação mais longa, você pode restringir o play, né? E usar uma área de preview menor, né? Então vamos supor que eu quero fazer preview só de 10 dos meus 30 quadros, né? Então eu posso controlar isso por aqui, tá? A gente já viu que com isso aqui eu consigo inserir os keyframes, tá? Mas tem mais de um jeito de inserir keyframes e dependendo do que você for animar, a gente vai escolher um método ou outro para animar, tá? Uma das formas mais simples de adicionar keyframe é você pegar qualquer valor que você quer animar no Blender, qualquer um. Se ele tiver uma bolinha dessas do lado, quer dizer que eu posso animar aquele valor. Então, se eu falar que eu quero mudar a posição de X e eu apertar aqui, ó, ele gravou para mim a posição de X. Se eu mover no tempo para 15 e eu quiser mudar a posição de X, eu posso vir aqui, ó. Vamos mudar aqui para 5 metros. Né? Eu posso vir aqui, ó, e eu posso gravar os keyframes aqui. Tá? Existe uma comunicação acontecendo aqui, existe uma comunicação acontecendo visual nesse espaço aqui, tá? Que vai me ajudar a entender se a coisa tem animação ou não. Tá? Então, quando você cria um keyframe, aparece aqui na minha lista o que eu animei, né? Tipo assim, qual que é o objeto animado, qual que é a ação que eu estou criando, qual que é o nome da ação que eu estou criando. Então esse nome eu posso mudar, posso chamar isso que eu quiser. Né? Então, qual é o tipo de animação e qual que é o eixo de animação, qual que é o valor de animação que eu estou criando. Então, apesar de ter cinco losangos aqui, né, o que eu animei foi só um valor. Isso aqui é só ele me informando, é só uma leitura de como ele gravou isso para mim. Né? Se eu selecionar isso aqui, né, eu vou mover todo mundo. Não tem como eu selecionar só um desses losangos, porque todos eles estão falando exatamente do mesmo conteúdo. Né? Se eu tiver com esse valor aqui amarelo, significa que eu estou em cima do meu keyframe. Ou seja, aqui ele fala, ó, você está em cima de um quadro-chave. Né? Se eu mover aqui a minha timeline e for para o frame 10, vai ficar verde. Verde significa que tem um keyframe em algum lugar. Fala, ó, em algum lugar tem um keyframe. Né? Então aqui ele está me falando que tem algum keyframe. Se eu mudar o valor aqui, ó, ele vai ficar laranja. Ele vai falar assim, olha, você alterou o valor, mas você não gravou o keyframe. Então laranja está me falando, eu alterei o valor, mas eu não gravei o keyframe. Significa que eu não animei nada ainda. Se eu mexer aqui, ó, perdi minha animação. Para que eu preserve a minha animação, eu preciso alterar o valor e gravar o keyframe. Ou seja, eu preciso ver que ele está amarelo aqui. Ó. E aí eu sei que eu gravei o meu keyframe. Então, tem como eu ver que eu tenho animação por aqui, né? Qualquer valor. Na verdade, qualquer lugar que você encontrar uma bolinha dessas aqui, ó, em qualquer. Aqui acho que não vai ter, né? Deixa eu ver onde é que tá. Vamos criar um material aqui. Ó, qualquer lugar que tiver uma bolinha dessa é animável, né?
É uma pena que nem tudo que é animável é compatível com a Unity. Então, não quer dizer que você animou aqui, você vai conseguir levar para o motor. Isso é um dos problemas para quem faz animação para jogos. Se você está fazendo uma animação no Blender e você encontrou um valor que você quer mudar, né? Então vamos pegar aqui a cor do meu objeto, né? Vamos mudar ela aqui, ó. Deixa eu vir aqui, vamos colocar vermelho e vamos gravar um keyframe. Olha só, ele já informou para mim que eu mudei os valores de RGB, né? Se eu vier aqui e mudar para azul e gravar, você mudou os valores de RGB. E obviamente que eu não estou vendo isso aqui porque eu não estou vendo meu material, mas se eu mudar para o modo material, eu vou ver a animação do material, né? Se eu alinhar esse ícone com esse ícone, né? Eu vou ver a animação de material. Mas isso não vai para Unity. Oxi, rapaz. Então isso aqui não resolve para mim, tá? Mas é a mesma coisa. Ó. Aqui eu consigo ver o contorno amarelo da propriedade animada. Consigo ver verde quando tem animação, mas não estou no keyframe. Eu consigo ver amarelo quando eu estou no keyframe. E se eu alterar um valor aqui, ó, se eu alterar um valor aqui, ele vai ficar laranja, né? Eu terei que gravar a coisa para poder registrar. Tá? Então isso aqui, mais ou menos a mesma coisa em todos os espaços. Tá? Obviamente que a forma mais simples de eu ver se tem uma animação é olhar para a própria timeline, né? Então a timeline vai me falar se tem um objeto, se o objeto está animado. Um detalhe sobre a timeline, deixa eu adicionar aqui um outro objeto, deixa eu adicionar um cone aqui, é que a timeline ela responde ao objeto selecionado. Então eu só vou ver a animação aqui, ó, do objeto selecionado, né? E obviamente das minhas anotações. Se eu vier aqui, ó, não tem animação aqui, então eu não consigo ver. Outra forma de ver que tem animação é no próprio objeto. A própria hierarquia do objeto me fala que o objeto possui animação ou não. Né? Então é possível encontrar se o objeto está animado com esse símbolo de curvinha aqui. Tá? Ainda dentro da timeline, é possível selecionar os keyframes. Eu estou usando, lembrando que, vamos lá, deixa eu colocar meu screen keys aqui, lembrando que eu uso o botão direito para selecionar no Blender. Essa é uma configuração que eu marquei lá na primeira aula da nossa playlist. Então, se você não está vendo a playlist na ordem, não vai fazer sentido. Mas se você está vendo na ordem, você vai saber que eu configurei o Blender para a seleção estar no botão direito. Isso ajuda demais no trabalho, na verdade. Isso, inclusive, é uma das áreas que eu mais sinto benefício, é na timeline, inclusive. Né? Mas aqui, ó, eu vou apagar esses keyframes. Eu posso mover eles usando grep, usando o mesmo atalho que eu uso para editar. Né? Eu posso afastar dois keyframes usando Scale. Não vai ter rotate no mesmo sentido, não tem como rotacionar. Então, rotate vai ser associado com outro tipo de configuração. Mas eu tenho basicamente os mesmos atalhos para mover, escalonar e para apagar. Eu posso limpar a minha animação aqui tranquilamente. Tá? O mesmo atalho que eu uso aqui, só lembrar que o mouse tem que estar na região, né? Ou seja, se eu der um atalho de delete aqui, eu estou apagando a Suzane. Se eu der um atalho de delete aqui, eu estou apagando keyframe. Né? Então a posição do mouse ela é importante aqui para gente. Então, massa. Para criar uma animação, de novo, eu estava usando transformação, mas eu posso também, no próprio modo objeto, existe um painel de animação com o atalho de inserir keyframe. Tá? O insert keyframe ele vai me dar uma lista dos valores possíveis de animação. Né? Então, se eu vier aqui em objeto, animation, insert keyframe, ele vai falar assim, beleza, você quer animar o quê? Posição, rotação, escala
Aqui, ó, parece que é um tanto de coisa, mas é tudo a mesma coisa, quer ver? Olha. Posição e rotação ao mesmo tempo. Posição, rotação e escala ao mesmo tempo. Posição, rotação, escala e propriedades customizáveis ao mesmo tempo. As custom properties, elas são essas daqui, ó, que eu posso criar as minhas, né? O atalho para esse insert keyframe vai ser I, né? Insert key. Então, posição e escala, rotação e escala. Aqui a gente tem uns valores que são, são os mesmos valores de posição, rotação e escala, mas a base de cálculo é diferente. Então, quando eu estou falando de delta location, são os delta transforms aqui, né? A gente não usa isso normalmente para fazer o nosso trabalho. Eu não vou preocupar demais com nenhum desses aqui para baixo, né? O visual location só vai ser importante para a gente quando a gente é em animação avançada de personagem, eu acho. Talvez a animação de personagem, talvez o Lipão cubra isso no próximo semestre, eu não sei. Mas isso só é importante pra gente quando a gente estiver realmente fazendo coisas de personagem. Aí eu preciso, às vezes, usando rigs mais complexos, eu talvez precise gravar o que eu estou vendo e não o valor matemático da coisa. Mas isso de novo, são para rigs mais avançados, então a gente não deve entrar aqui. O que eu preciso é esse bloco aqui mesmo, posição, rotação, escala e as suas combinações. Então, se eu quiser, por exemplo, animar esse personagem mudando de posição, rotação e escala ao mesmo tempo, em vez de eu ter que vir aqui e inserir um keyframe de cada um desses aqui, né? Eu posso vir aqui, apertar aí e falar, grava para mim ao mesmo tempo. Posição, rotação e escala de todos os eixos. Ele vai gravar para todo mundo aqui. Então, de novo, é um atalho. Ele vai fazer a gravação de todos esses keyframes de uma vez só. Apenas um keyframe não faz animação. Só com um keyframe eu não consigo fazer animação. Para que exista animação, eu preciso de pelo menos dois keyframes. Tá? Então, um keyframe seria a pose inicial e um keyframe que seria a pose final ou extrema. Né? Final ou extrema. A gente chama de final ou extrema porque se o objeto ele está fazendo um ciclo, ele vai para uma pose e ele volta para a mesma, né? Então a pose inicial e final elas podem ser a mesma. Mas isso é muito comum em jogo, né? É muito comum em jogo você fazer ciclos que começam, né? Animações que começam e terminam no mesmo lugar, que a gente chama de ciclo, né? Então, se eu vier aqui e gravar um outro keyframe com os mesmos valores, ainda assim eu não vou ter animação, tá vendo? Eu gravei posição, rotação, escala, mas aqui, ó, o software inclusive está me informando, ó, não houve variação de valor. O valor que eu coloquei aqui permaneceu por todo esse tempo. Ou seja, para que exista uma animação, eu preciso de pelo menos dois keyframes com variação de valor. Então, deixa eu apagar esses caras todos aqui. Deixa eu vir aqui, mover, rotacionar e escalonar esse cara aqui, né? Então eu dei grab, rotate e scale. E agora eu vou inserir, ó, ele já está informando que eu mudei tudo aqui, ó. Vou inserir posição, rotação e escala. E agora eu tenho um movimento gravado. Então, para que exista um movimento gravado, eu preciso é, é, dessas, é, desse mínimo, né, dessas duas poses com variação. Como eu falei, para jogo é comum que a gente faça animação com ciclo, né? Então essa animação, eu estou com 20, vamos falar que de 1 a 10 ela vem até aqui,
E aqui eu vou duplicar esses keyframes aqui, ó, né? O mesmo atalho de duplicate que eu tenho aqui, ele funciona aqui também. Então aqui, ó, meu objeto ele vai e volta. Ou seja, agora eu tenho um ciclo de animação. Se eu falar que ele vai de um jeito, né? Ou seja, vamos falar que ele vai com a rotação assim. Vamos gravar só rotation. E ele volta assim, né? Vamos fazer aqui assim. Eu ainda faço uma animação que tem um jogo diferente, ou seja, não parece que é só a coisa rebobinando, né? Então, cada um desses keyframes vai me dar o quê? Um momento chave, um momento importante, né? Um momento que vai informar essa alteração é, é, do espaço para mim, tá? Então, isso eu consigo fazer através da timeline, né? Ou seja, a timeline, aqui a gente viu timeline, né? Como que ela é, a gente está em keyframe. E aqui, ó, o que acontece? Quando eu estou navegando aqui, ó, a gente vê que entre esse keyframe e esse keyframe, a gente tem variação de pose, ó. Ou seja, meu objeto, ele está numa posição de X aqui, ó. Quando chega aqui, ele está numa posição de X completamente diferente. E no meio ele está calculando a variação desses dois caminhos, ou seja, entre essa pose e essa pose, ele está calculando os espaços intermediários para mim. Como que o software está fazendo isso? Vamos lá. Deixa eu pegar essas anotações aqui e apagar elas. Eu não vou conseguir ver essa conta dentro da timeline. Eu não vou conseguir ver dentro da timeline. Eu vou dividir a minha timeline aqui em dois. Tá? Eu cliquei no canto e arrastei. Então eu dividi ela em dois. E agora eu vou trocar essa timeline por uma interface de animação. Né? A gente está na timeline, eu vou trocar pelo editor gráfico. O editor gráfico vai me mostrar a verdade do que eu fiz com os meus keyframes. Deixa eu dar um View All aqui, né? Um Frame All. E deixa eu selecionar todas as minhas curvas. Foi isso que eu fiz, ó. Olha que bonito. O que eu criei foi, para cada uma das variáveis, eu criei uma curva de animação. Né? Essa curva ela me diz que tem um tempo e tem um valor. Então, deixa eu desligar todo mundo aqui, menos a posição de x, que é o exemplo que eu estou dando. Olha só, meu objeto ele começa em menos 5 de x e ele vai para 3.17. Deixa eu mover isso aqui, deixa eu dar um grab, vamos por 5. Então, ele faz o complemento da linha, né? Então ele fala assim, beleza, se você estava aqui em menos 5 em 1, e você quer chegar aqui, ele está fazendo esse cálculo de interpolação, tá? Então isso aqui é uma interpolação, também chamada de twinning. E aí fala, beleza, aqui eu já não estou mais em 5, eu estou em 4.6. Aqui, ó, eu já não estou mais em 4, eu estou em 3.73. Aqui, ó, eu não estou mais em 3, eu estou em 2.3. Aqui, ó, e assim por diante, né? Aqui eu estou em 0.80 e assim por diante. Cada um dos meus eixos recebeu uma curva. Os de rotação, eles são os que recebem as curvas mais intensas, né? Porque eu mudei o número em graus da coisa, né? Então aqui, ó, eu estou em Y, né? Ou seja, em Y eu estou em 35 graus. Então os valores são mais altos, né? Ou seja, aqui eu tenho mais intensidade de valor. E ele consegue calcular, ou seja, para cada frame, ele fala: ah, tá, eu estou calculando essa diferença aqui. A gente não vai ver isso agora também, tá? Mas é possível editar essas curvas para ajustar as animações. Se vocês quiserem estudar isso por conta própria, é possível, tá? Essas curvas elas podem afetar bastante como que o movimento acontece. Então aqui, ó, eu consigo fazer, por exemplo,
uma variação da rotação de x, né? Deixa eu desligar todo mundo que está aqui, deixa só a rotação de y aqui. Eu não quero location, não. Então eu consigo fazer uma batidinha aqui, ó, tum, tum, por causa dessa virada aqui. Também é possível mudar o tipo de variação, né? Então aqui, ó, quando a gente pega a posição de x, né, dá para ver que dá para ver assim, né? Estou rezando para vocês conseguirem ver. As poses, elas desaceleram, né? Elas desaceleram daqui para cá, né? Deixa eu fazer uma coisa. Deixa eu trancar meu keyframe, porque fico querendo mostrar as coisas, mas toda vez que eu desenho. Então, se eu pegar aqui o deslocamento, a gente vai perceber que esse deslocamento ele é mais acelerado aqui nesse meio e mais desacelerado aqui no meio. Ou seja, isso é resultado dessa curva. Novo, a gente não vai entrar nisso agora, mas é possível mudar o tipo de interpolação para que essa variação, por exemplo, seja uniforme, né? Ou seja, para que entre cada frame a quantidade de deslocamento seja idêntica. Então aqui, ó, a variação entre eles está idêntica. Também é possível desabilitar isso aqui e não ter nenhum tipo de variação intermediária, né? Então eu posso vir aqui no meu interpolation e falar que não tem. Deixa eu desligar isso aqui. Ou seja, ele vai aparecer lá e cá, ele vai ficar piscando assim. Isso é porque não tem mais agora o cálculo de variação. Ele continua nesse valor e no frame 10 ele salta direto para outro valor, né? Então isso aqui é o nosso editor gráfico, né? E é nele que eu consigo ver o que, que é a interpolação ou twinning, tá? Dependendo do software, eles vão chamar isso de twinning. Em animação a gente chamava isso de in-between. Que são o quê? São os valores entre os keyframes, né? Interpolation, que é o que a gente tem aqui, interpolation. Então, entre dois keys, o que eu tenho é isso aqui, ó. É esse cálculo aqui entre é, é, as etapas, né? É, e aí, com isso, a gente foi falar sobre o Twin. Agora eu vou abrir meu avião. Agora eu vou abrir meu aviãozinho. Aquele primeiro avião que eu fiz na aula passada, que é o avião feito de parentesco, né? É, De novo, eu vou puxar aqui a minha timeline e vou dividir ela em duas, tá? A gente não precisa fazer isso porque a gente tem interface de animação dentro dos workspace do Blender. Então você vê aqui em mais e pedir um workspace de animation, ele vai te dar né, uma divisão já assim, tá? Então você pode usar o espaço de animação dentro do Blender, não tem problema. E aqui, ó, no caso desse avião aqui, eu vou trocar agora o meu timeline, né? A gente viu o Graph Editor. O Graph Editor foi onde eu vi as curvas agora há pouco, né? A gente vai ver agora outra interface importante para a gente. A gente vai ficar nesse semestre nessas três aqui. A gente não vai precisar provavelmente dessas duas aqui, pelo menos não na aula de hoje, né? Mas isso tudo são interfaces de animação. Dá para ver que o Blender ele separa as interfaces
por rótulo, né? Scripting, data, geral, né? Eu vou colocar o Dopsheet. O Dopsheet parece muito com a timeline. Ele é muito semelhante com a timeline. Mas o que o Dopsheet vai fazer que a timeline não faz? O Dopsheet ele vai permitir que eu veja múltiplos objetos animados ao mesmo tempo. Então eu vou poder ver, por exemplo, a animação da hélice e do flap ao mesmo tempo. Então deixa eu vir aqui, eu vou animar a minha hélice girando, né? Vamos criar aqui um ciclo de curtinho, 36 quadros, né? Eu vou dar zoom aqui, clicando na barrinha, né? Então, você clicar na barrinha aqui, na bolinha dessa barrinha aqui, você consegue dar zoom, né? E aí eu vou criar uma animação aqui de rotação. Essa animação de rotação, né, eu apertei I aqui, rotação, mas vamos voltar para os valores numéricos, né? Ou seja, as transformações de objeto, elas ficam aqui. E em 36 não, né? Em 37, eu quero que a rotação desse objeto aqui em Y seja 360. Então isso vai fazer com que, isso vai me dar a sensação de que a hélice está girando, né? Vai parecer que ela está desacelerando por causa daquele gráfico. Vamos dar um view all aqui, ó, view frame all. Vai parecer que ele está desacelerando, mas eu posso pedir para a interpolação dele ser linear. Tá? Eu posso selecionar esses dois keyframes aqui, né, e fazer ela ser linear. Então, vamos lá. Vamos comparar aqui a timeline e o Dopsheet. Você fala assim, uai, Daniel, não tem diferença não. Tá igual, ué. O que é isso? Tá mentindo para mim. Vamos abrir aqui a barrinha lateral aqui, vamos abrir a barrinha lateral aqui. Então, aqui, ó, a gente vai ver que as diferenças elas começam por aqui, ó. Então, eu tenho mais opções aqui do que opções aqui, né? Então, por exemplo, eu posso selecionar dois keyframes aqui e pedir por aqui para a interpolação ser linear. Mas eu não tenho acesso a essa variação aqui, ó. Não existe o menu de keyframe aqui. Eles podiam colocar, vai saber, né? Eu gosto do jeito que tá, na verdade, eu não ligo não, mas não ia achar ruim se eu pudesse fazer isso aqui, mas não posso, né? Outra coisa também, vamos supor que agora eu quero fazer a animação desse flap aqui, ó. Vamos pensar que ao mesmo tempo que essa hélice gira, esse flap também ele vai girar. Então eu vou dar um rotate aqui em X. Vamos marcar aqui a posição e a rotação dele, que não é só a rotação, acho que tá bom. E rotation. Aqui eu quero gravar a mesma rotação e rotation. E a minha variação vai ser no meio do caminho aqui. Quando eu chegar em 18, eu quero que ele fique mais altinho assim, ó. E rotation. Então, ele está batendo a asinha ali, ó. E aí acontece, você vai falar assim, tá bonito. Muito mentiroso você, né? Tipo assim, você falou que eu ia ter acesso a coisas que não tem aqui, mas não tô vendo. Pois é, dentro do Dopsheet, eu tenho acesso ao controle de máscara. O controle de máscara é essas setinhas aqui, ó, que vão me falar o que que eu estou vendo. Quais são as camadas de animação que eu estou vendo. Então, se eu vier aqui, ó, eu estou vendo só. Vamos lá. Se eu vier aqui, eu estou vendo só o flap aqui, né? E aqui eu estou vendo só a hélice. Estou selecionando e está trocando. Se eu vier na timeline, vai ser a mesma coisa. Né? Eu estou vendo aqui o pedal, estou vendo o screw. Né? Mas aqui eu tenho como falar para ele mostrar todo mundo.
Na timeline, eu não vejo todo mundo. Aqui, eu já vejo todo mundo, ó. Se eu pedir para ele mostrar todo mundo, eu consigo comparar animações. Então, o Dope Sheet, ele vai me ajudar a criar animações de objetos e comparar os tempos entre elas. Então, eu consigo, por exemplo, se eu for animar esse outro pedal aqui, ó, né, eu consigo ver o timing, vou fazer isso aqui, ver o tempo que eu fiz a outra animação e alinhar elas. Eu vou duplicar esse aqui, ó. E aí eu consigo é, 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 ordenar a animação de múltiplos objetos, né? Qual que é o problema disso aqui? Qual que é o problema aqui? Meu problema aqui está nessa parte de cá, nos actions. É, Quando eu estou animando uma série de objetos aqui, ó, cada objeto está recebendo uma animação só para ele. Ó. Então, cada objeto que eu animei tem uma animação só para ele. Isso pode ficar realmente confuso para quem faz jogos. Eu posso animar o objeto e levar essa animação para a Unity. Não tem problema nenhum em termos de compatibilidade. Tá? Se eu quiser, tipo, fazer, né, tipo, sei lá, uma engrenagem, uma porta, eu posso gravar essa animação, animação simples, ela vai para lá. Quando os objetos começam a ficar complexos, cheios de peças, significa que, vamos supor que essa animação toca toda vez que eu aperto. Olha a minha idade aqui, gente. Olha só, olha a minha idade. Né? Vou imaginar que essa animação ela roda toda vez que eu aperto horizontalmente, assim. Então, toda vez que eu apertar esse botão, eu tenho que tocar todas as animações que tiverem relação com isso aqui. Eu tenho que falar, vai no objeto tal e toca essa animação, vai no objeto tal, toca essa animação, vai no objeto tal, toca essa animação. E isso pode ficar realmente muito, muito denso. Então, se eu puder concentrar essas animações em um lugar só, né, falar, não, peraí, toca essa animação já atender a todas as peças, eu consigo uma certa praticidade em alguns casos. Principalmente quando você tem, de novo, um objeto que tem muitas partes articuladas, mas ele funciona como um veículo único, né? É o caso do meu avião. Ele tem esse tanto de peça articulada, mas talvez eu queira mover ele apenas como um objeto. Eu não quero tratar ele como uma série de. Quantos objetos tem aqui? Vamos ver aqui. Nas estatísticas. Eu tenho 12 objetos. Então eu vou ter que tocar 12 animações toda vez que eu quiser apertar um botão. Isso pode ser meio massivo, tá? No caso, para quem faz animação para jogos, de novo, você pode animar assim, mas algumas dessas, inclusive, talvez seja mais fácil fazer no código. Mas para quem faz jogos, principalmente quando vocês chegarem na parte de personagens, a gente vai ver que esse sistema não vai funcionar sempre para a gente. A gente vai ter que animar utilizando o Armature. O Armature ele vai concentrar as animações todas num objeto só. Então não importa quantas peças tem. Aliás, eu posso ter um objeto único e em vez de ter que preocupar em animar cada peça dele, eu vou animar cada bone e todas as animações de bone vão estar subordinadas a esse objeto. Então, agora, ao invés de ter 12 objetos para controlar, né, eu tenho dois objetos. Eu estou com 10 objetos a menos. E meu objeto é muito mais complexo. Ele tem essa faixa aqui que o outro não tem. Até porque coisas que deformam, como a faixa, não são possíveis de animar apenas com a animação de objeto. Você precisa realmente de um deformador, no caso aqui o Armature Deform, para poder fazer isso. Tá? É o que a gente viu na nossa aula anterior, né? A função desse rig para deformar. Mas vamos lá, deixa eu dividir de novo.
Deixa eu dividir. Oxi, a mira minha tá boa hoje. Vamos ver por aqui. Não. Vamos clicar com o botão direito então. Horizontal split. Deixa eu colocar aqui o dope sheet. E o dope sheet, ele tem dentro dele, dentro do dope sheet, eu tenho várias subgerências de animação, tá? Então o dope sheet, ele é a principal interface aqui, mas eu tenho essas outras interfaces interiores aqui. Algumas a gente só vai ver de novo, no períodos mais avançados, né? O Shape Key, por exemplo, é o que a gente usa para fazer a animação do músculo, da pele, sabe? Deformação de pele. O Greasy Pencil é o desenho animado dentro do Blender, né? O Blender ele é uma ferramenta de fazer desenho animado também, então eu tenho a timeline do Greasy Pencil aqui. Eu tenho como animar máscaras, né? E tem tudo isso, mas o que me interessa aqui nesse período é esse Action Editor aqui, ó, o editor de ações. O editor de ações ele vai permitir que eu veja o nome das ações que eu estou criando, que eu batize elas e que eu separe cada ação do meu objeto. Então ele vai ser muito importante para a gente. E o Dope Sheet ele continua sendo importante porque afinal de contas a gente às vezes vai animar mais de um objeto na mesma cena, então é possível ver as combinações de time entre eles. Tá? Então vamos lá. Para animar um rig, né, para eu poder animar isso aqui, eu não vou mexer com isso no modo objeto, tá? Eu vou mexer no modo pose. Então o rig ele é um objeto especial que tem um modo próprio de trabalho. O modo pose, na hora que eu selecionar aqui, os bones eles vão ficar com um design ligeiramente diferente, né? Ou seja, na hora que eu selecionar eles, eles ficam azuis. E eu posso é, gravar as animações do mesmo jeito, né? As transformações, mas ao invés de usar o painel de propriedades de objeto, eu vou usar o painel de propriedades de Bone. Né? Então ele vai ter o que? Posição, rotação e escala. Tá? Aliás, para coisas mecânicas, né? essa, essa, essa é a hora que a gente descobre se o aluno está prestando atenção nas aulas. Assim. Essa é a hora que a gente descobre se o aluno está vendo os vídeos e presta atenção. Porque isso aqui, ó, galera, erra demais. Tudo que é mecânico, hélice, roda, engrenagem, não dá para animar com 4 eixos. Esse eixo W ele é um eixo de compensação para evitar alguns erros de animação para personagem. Mas se a gente vai animar coisas mecânicas, o ideal é trocar para qualquer uma das variações de Euler. Pode ser essa primeira aqui, ó, XYZ. Eu vou ter 3 blocos de rotação que vão com ângulo. Na hora de eu avaliar as animações, eu gosto de ver isso aqui, porque a gente descobre quem é que realmente viu a aula e tal, porque se a pessoa prestou atenção e está animando uma coisa mecânica, ela provavelmente vai colocar em Euler, senão já era. Né? Ela vai animar em quaterno e ela não vai conseguir fazer com que a animação fique linear. Ele não vai conseguir fazer com que a rotação fique suave, linear. Mas enfim, se eu gravar aqui uma animação, vamos fazer a mesma coisa aqui. Ó. Eu quero animar a hélice, vou colocar aqui em Euler. Vou criar aqui um keyframe de rotação em 36 quadros. Em 37, para ser mais específico. Em 37, eu vou querer que o eixo Y rode 360 graus. Né? E eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz anteriormente. Opa, tem esse painelzinho lateral aqui do Action. Eu vou deixar ele escondidinho aqui. E aí, olha só. O que aconteceu aqui? Eu criei uma animação, mas em vez de uma animação para cada um dos meus objetos, meu airplane não tem animação nenhuma. Quem tem a minha animação é o rig. Aliás, é outra coisa que a gente descobre se a pessoa está prestando atenção.
Se eu estou animando com rig, minha malha não precisa de animação. Se a animação estiver aqui, está errado. A animação tem que estar onde? No rig, né? E aqui, ó, ele criou uma animação para o meu objeto. Vamos fazer aqui a interpolação linear. E vou fazer a mesma animação dos flaps aqui, mudando de posição para lá e para cá. Então aqui, rotate. Aqui no caso vai ser no X também, né? Eu vou colocar aqui e rotation. Mesma coisa, ele vai ir e voltar, então eu vou colocar aqui o mesmo keyframe e mais ou menos em 18. Eu vou rotacionar isso em X aqui para cima. Então aqui, eu criei duas animações, tá vendo? Mas cada animação pertence a um bone. Eu não tenho dois actions. Tá tudo dentro do mesmo action. Então aqui, ó, se eu vier aqui e pegar essa outro pedal aqui, né? Vamos fazer a mesma coisa, rotate em X, X e rotation. Vou duplicar isso aqui para a gente ter o começo e o meio igual. E aqui, vamos rotacionar em X e rotation. Então é a mesma animação, só que ao invés de eu ter aquele tanto de objeto e aquele tanto de fragmento de informação, agora tem toda a informação concentrada em um só lugar, né? Então agora tá toda a animação ela está centralizada em um único lugar. Pois bem, para fazer animação para jogo, eu preciso ter mais de uma ação e cada ação precisa ter um nome próprio, né? Então, quando a gente vai fazer animação para jogo, geralmente eu vou ter o quê? A ação da hélice, a ação de virada, a ação de guinada. Eu vou ter cada ação e cada ação vai ter o seu nome, né? Para poder configurar e gerenciar essas ações, é que entra o Action Editor. O Action Editor ele vai me dar esse painel central aqui, ó, e ele vai me dar isso aqui, ó. Isso aqui são os meus actions. Então, se eu vier aqui e batizar esse action como vou chamar de airplane warming. Eu posso salvar esse action, né? Eu posso salvar esse action e fazer outro diferente, né? Como é que eu salvo esse action dentro do Blender? Eu clico nesse escudo aqui, ó. Se eu clicar nesse escudo aqui, ó, ele vai criar um usuário falso para esse action e ele vai manter o dado, esse bloco de dados salvo, mesmo quando não estiver sendo usado. Então, se eu fechar isso aqui, ó, por exemplo, se eu tirar isso aqui, limpar aqui minhas transformações, né? Então, eu tenho o clear, né, dentro do espaço de pose. Posso limpar aqui. Vou ter que nessa listinha aqui, ó, vai estar lá aqui, ó, meu airplane salvo. Olha o Fzinho aqui do fake user. Então quer dizer que essa animação aqui, ó, ela está preservada. Se eu exportar isso aqui para Unity, mesmo que eu não esteja vendo a animação aqui, ela está lá pronta para ser usada. Então isso é muito útil para a gente. Então se eu for criar animações para jogo, eu posso criar, por exemplo, uma animação que é só da hélice girando muito rápido. Então vamos criar aqui a animação da hélice girando bem, bem rápido. Então eu vou criar aqui uma ação nova. New. Vou chamar de airplane screw. E aí eu vou fazer a mesma coisa de
criar um keyframe para rotação, mas em vez de gastar é, 36 quadros, eu vou gastar, sei lá, 9 quadros, 10 quadros. 10 quadros, vamos lá. Então aqui, ó, eu vou falar que 300 é 360. Vou marcar aqui um keyframe de 360. Vou selecionar os keys, interpolação linear. O que acontece? Se eu colocar isso na Unity, a Unity vai entender que o ciclo acaba em 10 e ele vai fazer essa animação tocar corretamente. Eu não preciso me preocupar em mudar o tempo do meu filme. Eu posso fazer um tempo de filme para cada coisa, né? E aqui, ó, eu tenho dois actions agora. Eu tenho o meu Airplane Warming e eu tenho o meu Airplane Screw. Olha só, meu Airplane Screw está com esse zero aqui do lado, ó. Esse zero aqui significa que não tem nem ninguém usando ele, tá? Se não tiver ninguém utilizando a sua animação, na hora que você salvar e fechar, o Blender vai descartar todo mundo que não tem usuário. Isso é um jeito que o Blender tem para manter os arquivos mais leves. Então, se você salvou e fechou com 0 usuários, sua animação vai embora. Tá? Então, o ideal é, se você quer preservar a sua animação, você tem que salvar ela aqui. Como critério de avaliação, gente, todas as animações que vocês entregam para mim tem que ter CF. Se não tiver CF, você simplesmente não ganha ponto para aquela animação. Tá? Isso já elimina a animação da minha avaliação. Então, só para você saber. Tá? Eu posso duplicar animações ainda, né? E quando eu fecho a animação aqui, ó, eu estou só tirando ela do objeto, mas eu não estou jogando ela fora da cena, eu só estou desconectando ela do objeto. Tá? É, deixa eu vir aqui e limpar aqui. Outra coisa que é interessante no processo de fazer animação para jogos é que a Unity ela consegue somar animações, né? Então, se eu fizer uma animação que é os flaps apontando, por exemplo, esses flaps apontando para baixo, esses flaps apontando para cima, e falar que isso é virar, sei lá, à esquerda ou à direita, né? Então, deixa eu fazer isso aqui, ó, rotate em X. Aqui eu não quero rotacionar em X assim, eu quero rotacionar em X local, né? Então, eu vou rotacionar em X e apertar X duas vezes. Mentira. Tá? Eu também preciso falar que o ponto médio é a origem individual. É que eu consigo girar esses caras para cá, girar esses caras para cima. E aí, ó, eu vou criar aqui o keyframe dessa virada. Eu acho que dá para ser em 15. Rotation. Aqui meu rotation, ele tá com quaternion, então fiz tudo errado. Vamos desfazer. Vamos começar de novo. Eu quero Euler para todo mundo. Coisas mecânicas eu prefiro animar com Euler. E aqui eu consigo criar aqui, ó, rotation. E eu posso criar de trás para frente, ó. Que eu vou pegar e falar que esses caras aqui, ó, eles têm a rotação de 0. Gravei. 0. Gravei. 0. Gravei. E 0. Gravei. Então aqui eu tenho airplane. Aí eu vou chamar isso aqui de turn. Eu não sei que lado que seria, eu vou inventar. Tá? Posso estar enganado. Turn. Deixa eu ver. Aqui ele vai virar para a direita. Ponto R.
E eu posso duplicar né, posso vir aqui salvar ela e duplicar ela para poder fazer o turn left, por exemplo, por pura preguiça, né? A diferença do turn left é na virada, né? Então nesse keyframe aqui, ó, eu vou rotacionar isso em X. E esse aqui também, rotate. Pá, rotate em X. E eu vou fazer a mesma coisa, vou selecionar todos os objetos, tá? Então quando eu quero inserir múltiplos keyframes, eu seleciono todos os objetos, aperto I, ele vai fazer a inserção de keyframe dessas peças aqui, ó. Vou salvar. E aqui, ó, eu tenho 4 actions que são actions separados, mas que vão poder ser somados no motor. Eu posso falar que ele pode tocar 2 animações ao mesmo tempo, né? E ele já vai me dar o resultado que eu quero. Então eu posso vir aqui e fazer a mesma coisa. Eu posso acrescentar, por exemplo, no meu turn right, né? Eu posso vir aqui e acrescentar a animação dessa peça aqui, ó. Então eu vou vir aqui, ó, vou dar um rotate. Na hora que ele der esse rotate aqui, né? é, eu vou querer que a meu banner envergue também, né? Então, na hora que eu quiser virar isso aqui, né, para fazer meu turn right, né, eu vou selecionar todos esses aqui, né, e vou inserir o keyframe aqui, ó. Ele vai colocar nisso todo mundo. Aqui, ó, eu posso zerar de novo o valor. Eu prefiro zerar mesmo, tá? É, aqui, de novo, eu não fiz o Euler. Vamos refazer. Vamos refazer. Então, esses todos aqui eu vou apagar. Delete. Eu posso limpar também isso aqui, né? Eu posso vir aqui e pedir para limpar as transformações. Eu só preciso desativar os actions na hora que eu vou fazer isso, né? Então, pose, clear all. E aqui eu quero fazer esse processo aqui do Euler. Euler, Euler, Euler. Eu podia ter feito isso na hora que eu estava criando os bones também, tá? Isso pode ser feito na hora que você está criando os bones. Você já cria o bone, já marcando ele como Euler. Se você for animar coisas mecânicas. Coisas orgânicas, tá tudo bem usar o quaterno. Então aqui, ó, eu quero fazer no meu turn right, eu quero fazer essa mesma coisa, ó, rotate X para baixo, rotate. Deixa eu marcar primeiro o keyframe dela em repouso. Vamos fazer igual a gente grande. A primeira coisa que eu tenho que gravar é o repouso, né? A coisa ela tá ganhando um giro, então vamos pegar todos esses bones aqui e inserir. No caso do Blender, se eu sei que eu vou fazer a animação no personagem inteiro, ou no rig inteiro, eu tenho essa opção aqui embaixo que é, grava em todo mundo, né? Eu não estou usando ela porque se você deixa livre, é melhor para misturar animações. Um pouco mais fácil para mesclar animações. Mas se você suas animações elas já estão bem completas, isso aqui é uma boa opção, tá? Marcar todos os bones de uma vez só, tá? Eu vou continuar usando a marcação só do que eu estou animando e só do que está selecionado. Então aqui, rotate X é 30 graus para baixo, rotate X eu estou colocando 55 para cima,
aqui, rotation. Aqui eu vou girar esse cara para cá e vou fazer o meu giro do meu banner aqui, né? Então eu vou fazer com que meu banner ele tenha uma posezinha meio curva aqui. Não sei se vai dar certo não, mas tem um pedal que eu não gravei aqui, ó. Rotation, né? Eu posso fazer também a animação separada dessa faixa balançando, mas a gente pode falar nas aulas de princípio, né? Eu posso deixar isso para as aulas de princípio de animação. Então, isso aqui foi o nossa virada à direita, né? Isso aqui foi nossa virada à direita. Posso fazer a mesma coisa na nossa virada à esquerda. Então, vamos virar isso aqui para cá. Quero começar, na verdade, limpando aqui as alterações. E aí vamos começar turn left e rotation. E agora sim. Pá, tava mais coisa selecionada do que eu queria. Vamos lá. Airplane turn left. Deixa eu selecionar os bônus que eu quero aqui. Box select. Aqui eu vou colocar I. Rotation. Beleza. Esse cara aqui eu vou de a 0. I. Rotation. E esse cara aqui na verdade é 0 também. 0. E rotation. Então, essas conferências que eu estou fazendo, eu vou no objeto, confiro o valor, né, é aquilo, a importância dessa leitura, né? Ou seja, eu ver que nesse keyframe meu valor tem que ser 0, nesse keyframe aqui o valor tem que ser outro, né? Então aqui, por exemplo, rotate em X vai ser 30, né? Aqui o rotate em X vai ser 55, né? Eu não vi quanto é que eu rotacionei o meu pedal, mas e lembrar das seleções, né? Ou seja, quando eu for gravar, eu lembrar das minhas seleções aqui, né? E tomar esse cuidado. Então agora eu tenho um ciclo para virada, um ciclo não, né? Uma sequência para quando o avião for virar para um lado e para o outro, né? Ainda posso fazer mais, né? Tipo assim, depende de como for programado o jogo, depende de como o jogo está sendo programado. Eu posso, por exemplo, girar isso aqui, né, ao mesmo tempo, né? Falar, não, gira isso ao mesmo tempo que você vira para a esquerda, né? Você tomba para a esquerda também, né? Então eu posso fazer esse tipo de variação. Vamos fazer, né? E rotation. Professor, Diga. eu tenho uma dúvida. Você fez aí para poder virar para a esquerda e virar para a direita o seu avião. Aí você chama essa animação por código lá Você, na Unity? você pode chamar ela por código, sim. Ah, tá. Você pode Entendi. Porque falar, aí, toca a animação agora, por exemplo, apertei. E assim, o jeito de tocar depende de como você está programando o jogo. Então,
por exemplo, o que eu tava falando no começo é, tipo, eu posso, na hora que aperta um botão, eu posso falar, beleza, apertou o botão, então animation dot play, né? Animation aí dot play, e aí eu tenho o nome da animação lá, que seria Airplane Turn, né? Aham. Turn.l. Pode ser por velocidade também. Você pode falar assim, ah não, if vel maior, tipo assim, vel.x, sei lá, maior que, aí você põe um valor que você considera um limite, né, maior que um certo valor, aí tipo toca a animação, ou então, isso acontece, por exemplo, em pulo, a gente costuma falar assim, não, peraí, se a sua velocidade é, é negativa em y, e você está no ar, então você toca animação de queda, né? Se sua animação é positiva e você está no ar, você toca animação de pulo. Então a velocidade e o vetor fala assim qual animação que tem que tocar, né? Então, beleza, está subindo e está no ar, está pulando. Está subindo e está no ar, você está pulando, mas você está pulando ascendendo, então você está tipo na animação 1 na primeira metade, ou você está caindo, né? Então você puxa isso no código mesmo, né? E aí você só tem que puxar uma animação, né? Porque se eu fosse fazer com um objeto separado, eu teria que fazer também por código. Só que eu tenho que falar assim, ó, esse objeto toca essa animação, esse objeto é essa, esse objeto é essa. Eu teria que fazer uma lista de objetos que iam tocar quando aperta para o lado, por exemplo. Né? Mas é por código, sim. Né? Isso aqui vai deixar, de novo, a listinha de actions lá no motor fácil de acessar. Né? Ok, ok, obrigado. Nada. Então, se eu for pegar aqui meu turn right, aqui eu vou querer a minha rotação 0, 0, 0, né? E rotation. E aqui, eu vou rotacionar ela. Assim tá bom. E rotation. Então, lá no motor eu consigo, né, tipo, puxar isso aqui e dar uma graça no jogo, né? Ou seja, se meu jogo está acontecendo num ângulo superior, assim, né? Eu acho melhor vir por aqui. Eu vejo que meu avião deu uma viradinha, que os flaps mexeram, né? É muito massa, né? Tipo, isso dá uma graça toda própria pro jogo, né? Então, isso aqui é muito legal. Deixa eu fazer mais uma animação aqui, ó. Acho que eu vou fazer a animação da metralhadora aqui, ó. Acho que eu vou fazer ela fazendo tchá, 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 tchá. Então eu quero fazer e location. Isso aqui vai ser muito rápido, né? Então ela vai puxar para trás rápido e volta um pouco mais devagar. Acho que só 5 frames já tá bom. E ela volta para o mesmo lugar, então ela pode voltar talvez em 10 frames. Então vamos terminar aqui em 15. Eu acho que pode ser mais rápido que isso, na verdade. Opa, Gambody. Cadê minhas propriedades aqui? Eu apertei Rotation, olha que maluco. Eu apertei Rotation, não apertei Location. E, opa, de novo. E Location. Aí. Vai ser bem mais rápido que isso. Pô, vamos colocar aqui 4 e 6. 10 frames. Eu acho que eu vou fazer com 8.
Eu acho que eu vou fazer com 8 frames. E aqui, ó, talvez só 3, assim. 7. Aí, ó. Isso aqui pode ser. Eu tô chamando todo mundo de airplane, não sei se vocês estão reparando. Mas na hora de procurar as animações pro meu jogo, eu não quero confundir a arma do avião com a arma do tanque, eu não quero confundir a virada do tanque com a virada do avião. Então, sempre o seu objeto vem primeiro e depois a ação que ele está fazendo, né? Então, Airplane Gun, eu vou marcar aqui, ó, isso aqui eu posso combinar lá. Eu posso, se eu estiver apertando para o lado e o botão de tiro, talvez eu vou tocar duas animações, uma para cada coisa, e eu posso combinar as duas, né? Eu posso mesclar as duas lá no motor, né? Então, elas podem vir de pontos diferentes e serem tocadas simultaneamente, que elas não entram em conflito, né? Ou seja, minha animação de arma só anima a arma. Minha animação de giro não anima a arma. Então isso impede, às vezes, um ou outro conflito de espaço. Mas olha só que beleza. Eu já fiz aqui 5 animações. Vamos colocar aqui 36. Cinco animações pro meu objeto aqui, né? Aqui eu troquei para Euler depois, né? Então eu tinha que ter trocado antes para poder a animação ter ficado. Acontece. Eu animei em Quaternion. Devia ter animado em Euler desde o começo. Na hora que eu percebi, já era tarde. Já tinha feito a animação errada. Então vou tirar as animações dos pedals e fazer ela de novo. Esse foi o primeiro, porque é a primeira animação que eu fiz de exemplo, né? Então tá tudo bem. Vamos fazer agora ela com a movimentação correta, né? Então vamos vir aqui. Eu quero rotate em X e rotation. Eu quero e rotation. E aqui no meio eu quero rotate em X para ele ficar para cima assim. E rotation. E a gente tem ele balançando assim. E esse pedal top aqui, mesma coisa. Eu vou apagar o que for quaternion dele, né? E vamos animar ele aqui, ó. Rotate X e rotation e rotation. E aqui, rotate em X para baixo, assim. Rotation. Então, massa. Deixa eu abrir a Unity aqui. Deixa eu abrir a Unity. Vamos lá em Assets 1. Deixa eu ver como que isso vai comportar lá no espaço. Na verdade, eu tenho mais uma coisa para ajeitar nesse arquivo aqui. Deixa eu deixar aberto aqui. Uma coisa que mudou aqui, ó, quando eu estava mexendo e à medida que eu vou criando novas animações e movendo elas para lá e para cá, é comum isso aqui acontecer, ó. Eu criar uma pilha de animação chamada NLA Tracks, tá?
Deixa eu mostrar o que que é o NLA Tracks, onde que ele fica e do que se trata isso aqui. Porque ele pode ser útil. Tá? O NLA Tracks ele pode ser uma ferramenta para a gente exportar as animações para Unity. Então, aqui dentro do espaço de animação, a gente tem esse bloco de Non-Linear Animation. Esse bloco de Non-Linear Animation, ele funciona parecido com um editor de vídeo. Então, eu consigo colocar as animações aqui e somar elas, né? E misturar elas como se fosse um editor de vídeo, tá? Então, isso é algo que é possível fazer, né? No geral, a gente não precisa desse NLA Tracks, tá? Já a gente não precisa, mas uma forma de exportar para Unity é fazer a pilha de actions aqui, né? Então, de novo, meu objeto ele não precisa estar com nenhuma animação na hora que eu vou exportar ele. Ele não precisa estar com nenhuma animação. Ele pode estar, inclusive, na pose de repouso. Deixa eu vir aqui em pose, clear all, né? E o NLA ele pode estar limpinho, tá? Se você vê o NLA aparecendo aqui, pode vir aqui e limpar tudo. É só ir apagando as coisas, né? Você pode só apagar as camadas, né? Apagar os canais excessivos. Não tem problema não, tá? Isso não vai interferir, isso não muda pra gente o processo. Mas vocês vão ver que existe uma opção para importar as animações a partir daqui. Isso é muito útil, inclusive, quando eu não quero importar todas as animações para Unity, só algumas. Então eu quero fazer uma lista das animações que eu quero exportar. Então isso aqui é legal. E se você quiser misturar animações no Blender, aqui seria uma forma, né, de eu, por exemplo, colocar. Deixa eu criar uma track aqui. Deixa eu adicionar um track, o NLA track. Vamos adicionar aqui o meu Airplane Gun. E deixa eu adicionar aqui por cima o Skrill, né? Então aqui, ó, eu estou combinando as duas animações, ó. As duas estão tocando ao mesmo tempo. Então é meio que para isso que serve esse editor, né? Você poder fazer esse trabalho, né? De misturar. Mas no nosso caso, não precisa. Eu vou apagar aqui essas camadas cinzas. Esse aqui não tem como apagar, ele é tipo. Ele é a base do bloco de dados, então isso aqui não precisa apagar. As outras a gente pode só dar delete nelas. Mas enfim, deixa eu vir aqui no modo objeto, vou selecionar os dois objetos. Eu também quero conferir aqui no meu Dope Sheet se as animações estão todas com F, beleza. E deixa eu exportar, eu quero ver como é que isso fica na Unity. Então, meu airplane aqui, ó, eu vou apagar ele mais uma vez. Mais uma vez que ele rodou, né, que ele foi eliminado da cena. E aí eu vou no meu Export FBX. No Export FBX, eu quero os objetos selecionados, obviamente. Né? Eu seleciono exatamente para não correr risco de ter algo por fora disso. Deixa eu ver aqui no meu Home, Público, em Assets 1, Assets. Eu quero exportar meu Airplane para cá. Esse nome tá bom para mim, eu não quero mexer nele. E aqui, ó, a gente tem as opções aqui de armature. Eu não preciso mexer nelas na real, né? Eu não vou mexer em nada, tá? Eu só quero mostrar que está aqui, né? Existe a opção armature ligado. Existe aqui como usar o NLA strips para exportar as
animações que tiverem lá, né? Então, o jeito de selecionar. Aqui eu estou com a opção todas as ações, né? Então, eu não vou mexer em nada, eu quero só exportar e ver o que que o FBX vira na mão da gente. Então, eu quero só usar o padrão. A única diferença aqui é que eu já marquei os objetos selecionados, porque eu não quero correr risco de ter um objeto escondido ou uma coisa que eu não estou vendo, né? Eu quero ter certeza que é só aqueles dois que eu selecionei estão indo, tá? Então, cliquei em Export FBX, meu avião apareceu aqui, e aqui ó, estão os actions. Então aqui, ó, cada um dos meus actions aparece aqui. Se eu der play aqui, dá para ver as animações sendo tocadas. Então, é relativamente simples, né? Tipo, esse processo, né? Tipo, é relativamente simples o processo de exportar. O processo de animação, na verdade, ele é feito de mais do que só a gravação dos movimentos, né? A gente tem toda uma teoria da qualidade dos movimentos, então só gravar os movimentos não garante a qualidade deles, mas eu acho que como primeiro momento, assim, e essa é uma preocupação que eu tenho com a turma, o, como vocês têm um trabalho para fazer de animação, né? Eu quero que vocês tentem, na verdade, gravar movimentos simples, como esses que eu fiz nos primeiros objetos. A gente vê se vocês conseguiram gravar e avaliar isso. E numa segunda etapa, né? Ou seja, na segunda entrega de animações, né? Se a gente voltar aqui no nosso calendário, a gente tem essa entrega de animação e colorização. Esses aqui podem ser movimentos mais simples, né? Movimentos que funcionem é, com com poucos keyframes mesmo, igual eu fiz aqui no meu avião, pequenas rotações, pequenas deformações. E na entrega de dezembro, né, essa entrega aqui, a gente já faz uma entrega com animações um pouco mais ambiciosas, né? A gente já fala dos princípios de animação, né? E a gente cobre é, esse conteúdo aqui, tá? Bom, eu cobri o que é timeline, aquela linha de tempo do Blender. Eu falei sobre o que é o keyframe, o que é interpolação. Eu mostrei o Dope Sheet e o Action Editor, como é que a gente grava as animações. Eu também mostrei o Graph Editor, né? A animação com coordenadas locais e globais. É, só para comentar, né? É, a gente tem aqui, né, as coordenadas globais e locais para movimentar. Então, quando eu aperto aqui Rotate, né, em X, eu estou apertando no X global. Se eu apertar aqui Rotate em Y, né, eu estou apertando aqui no Y global, né? Então, Rotate Y global. Se eu apertar Rotate e apertar Y duas vezes, estou fazendo animação local, tá? Então, isso é um dos conceitos de animação global e local. Outro conceito importante de animação global e local que a gente tem aqui, e que a gente meio que tem que falar, é no jogo as coisas elas deslocam dentro dele, né? Então, por exemplo, esse avião ele não precisa sair desse lugar aqui, ó. Ou seja, ele precisa só de animações locais também, no sentido que ele só precisa de animações que estejam é, nessa coordenada do espaço. As animações de deslocamento, ou seja, quando você faz, por exemplo, um personagem andando, um carro deslocando, né, um boneco pulando, e o boneco pulando talvez seja o exemplo mais legal. O boneco pulando talvez seja mais legal. Quando a gente faz um boneco pulando
né? Bom, vamos fazer minhas poses de boneco pulando. Se o personagem ele desloca do chão, isso é uma animação global. Ou seja, ele está saindo do lugar no mundo. A gente não anima assim, geralmente, quando a gente faz as animações no Blender para jogos. Geralmente a gente faz animações locais. Então, um personagem pulando no jogo, eu veria ele em pé, eu veria ele é, comprimindo, né, a força dele, e eu veria ele pulando sem sair do lugar, né? Ou seja, ele faria as poses de pulo, mas ele continuaria na mesma coordenada de Z em relação ao chão. Quem faria o deslocamento do pulo dele seria o jogo. Então, isso é o que a gente está falando de local. Tá? Então, isso é uma coisa para observar. Por exemplo, não tem por que eu fazer o avião arrancando, o avião dando um dash, ou o avião saindo do centro ali do eixo dele, porque isso representaria um problema para a implementação depois. Né? Então, isso é uma coisa que é mais um aviso de importância do que, do que a coisa toda. Tá? Então, deixa eu ver aqui. Com isso, a gente volta nisso depois, na hora que estiver animando mais coisas, mas é bom que a gente faça isso. Então eu cobri, olha só que beleza, cobri o nosso plano de ensino aqui, né? Eu tenho alguns alunos ao vivo aqui comigo, né? Tipo, eu deixando eles escondidinhos aqui atrás da, do Blender. E aí eu preciso, antes de encerrar essa gravação, perguntar alguma dúvida, pessoas? Alguma pergunta? Uda, Diga. primeiro, antes de tudo, a pergunta que provavelmente alguém vai querer fazer também é: novamente, serão mais 10 novos modelos para o dia 13, cada um com animação simples nele, certo? Vamos lá, vamos abrir a descrição do trabalho, porque eu não lembro de cor. Eu não acho que são 10, eu acho que são 5. Quer ver? É... Ali, ó, 03 ali, entregar 5 novos modelos atualizados. Isso. 5 modelos para o jogo. Então, vocês fizeram 10 não animados é, e não colorizados, não é isso? Depois vocês fizeram 10 não animados e colorizados. Agora vocês vão fazer 5 animados e colorizados. E depois mais 5. Né? Isso dá um total de 30 modelos no semestre. Né? Mas é bom que fixa bem o conteúdo. É, E aí, as animações, eu estou pedindo, acho que são 10 animações. Deixa eu ver. Se eu não tiver colocado quantidade também, tá de boa. Não, tem ali, no arquivo.blend deve haver um total de 10 animações diferentes. Isso. Então aqui, se você pensar que eu já fiz nesse aqui já 5, suave, né? Mas aí, no caso, tem que ter uma animação mínima para cada e as outras 5 pode ser de qualquer uma deles. Não, você pode ter 10 em um modelo só, se você quiser. Ah, tá. Você pode ter Mas todos 10. eles têm que ter rig. Na verdade, são 5 modelos com rig. Às vezes o rig ele vai ser tipo para fazer uma deformação simples e tal. Né? A gente supõe que tem modelo que vai ter uma animação só. Então, por exemplo, você faz um moinho. O moinho é só a hélice girando, não precisa de mais nada. Né? Aí você Uhum. faz a animação, por exemplo, num carro, né? Talvez você já queira fazer mais animações, ou então talvez você queira fazer, por exemplo, o jogo da suspensão no carro, né? O carro tombando para a esquerda, tombando para a direita, inclinando para frente, inclinando para trás, né? Com as rodas girando para um lado, girando para o outro. Então talvez você tenha 6 animações para pôr num carro. Mas são 5 objetos ligados. De novo, esse é um conteúdo que a galera erra muito no decorrer dos anos. E ela custa fixar os passos básicos, que é o passo de cria o grupo de vértice, nomeia o grupo de vértice. Então,
eu peço que façam, mesmo que seja um rig de uma coisa simples, que, sei lá, de 2 bones, sabe? Mas que é difícil que tenha um rig que funcione com menos de 2, tá, gente? Com um bone só não é rig, né? Com um bone só é o objeto não com origem, tá? Então você precisa de pelo menos 2 pra valer, tá? É, senão não faz sentido. Mas assim, com 2 bones, você já consegue falar assim, ah, beleza, grupo de vértice A, grupo de vértice B, assign. Então, assim, esse volume de trabalho é para ver se a gente consegue uma fixação boa desse conteúdo, porque é uma das coisas que eu mais atendia dúvidas quando eu dava aula de personagem, quando eu dava aula de animação. É uma das coisas que eu mais atendia dúvida eram os erros básicos de rig. E a galera tentando fazer tudo automático, tentando usar uns atalhos, e os atalhos demoravam mais para corrigir do que o processo de fazer o rig básico. Então por isso que tem essa quantidade toda, assim, para ver se a gente faz uma boa fixação desse conteúdo. Se pela repetição a gente cria quase que uma memória muscular da coisa. Beleza. Isso aí, pessoas. Zeramos de dúvidas? Podemos fechar essa aula? Me dá um ok se eu puder fechar essa aula. Se eu não puder fechar essa aula, me manda a dúvida. Voltando aqui. PS. Tá. Acho que bastante ok. Ó, brigadão para vocês que participaram aqui comigo ao vivo. Brigadão para quem tá vendo isso no YouTube por acaso. Espero que esse vídeo ajude qualquer pessoa a fazer qualquer coisa. E aí a gente ainda tem muitas aulas ainda nesse semestre, ainda tem mais um bocado de aula, né? Se você tá sendo ajudado pelos vídeos, segue aí. E se você é matriculado no curso, lembra, você tem que ver as aulas na ordemzinha bonitinha, tá? Assiste aí, porque às vezes a contagem de views dos meus vídeos denuncia os alunos que não estão vendo. Assim, eu já pela conta já falo assim, ah, eles pô, não estão assistindo não. Mas assiste na ordem bonitinha, porque tem uma sequência lógica aí que faz sentido. No mais, brigadão pra todo mundo aí.